Sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje venho falar da Segunda Guerra Mundial. Como se trata de um tema gigantesco, esse vídeo será apenas um resumo. Uma guerra que dizimou mais de 60 milhões de pessoas. Trouxe avanços militares e tecnológicos incríveis. Foi responsável por diversas mudanças que sacudiram todos os campos científicos, desde a física até a filosofia. Após seu fim, o mundo irá viver por décadas de tensões. Dois países poderosos dividiriam o globo. O nazismo nos mostrou o poder da propaganda, da alienação de massa e da prática de terror psicológico. Provou definitivamente como as pessoas são manipuláveis e como a moral humana é flexível. Mostrou-nos que somos animais, com instintos sociais e forte vínculo de pertencimento de grupo. O início do século XX vem com muita inovação científica e novas formas de se pensar o mundo. Toda essa ebulição intelectual vai dar margens a interpretações erradas de algumas descobertas. Uma delas foi a de Charles Darwin, que tratava da evolução das espécies. Alguns autores trabalharam através do darwinismo social a ideia de raças humanas e serviu de mais um ingrediente para o nacionalismo alemão. Aliás, qual povo não quer se sentir especial e único? Para Hitler, era necessário forçar a seleção natural, trazendo a raça superior para o poder. Segundo ele, os arianos seriam esse povo. Mas na realidade, essa raça era uma forma de reforçar a identidade alemã. A Europa é, na verdade, uma grande mistura de povos, e não existia de fato uma raça ariana. E nesse discurso, seu principal alvo eram os judeus. Alguns historiadores, como Erich Hobsbawm, afirmam que a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira. Isso é devido à derrota do país na Primeira Guerra Mundial. Havia perdido seus territórios ultramarinos, a Alsácia-Lorena e parte da Prússia. Particularmente inaceitável para os alemães era a nova delimitação da fronteira leste do país, imposta pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha ficara separada da Prússia Oriental pelo chamado Corredor Polonês. Mas de fato, as relações entre a Alemanha e a Polônia já eram bastante tensas. Desde a República de Weimar, logo após a Primeira Guerra, a disputa pela região produzia contínuos problemas entre os dois países. De outro lado, Hitler, interessado nas matérias-primas da Romênia, do Cáucaso, da Sibéria e da Ucrânia, planejava a expansão para o leste. Ele sabia que para manter uma grande guerra teria que estar em poder de reservas importantes de carvão e petróleo. A Alemanha, reerguida pelo nazismo, tinha pretensões expansionistas, um sentimento amplo de nacionalismo e um clima de revanchismo das punições da Primeira Guerra. Embora as potências ocidentais temessem o perigo nazista, permitiram seu crescimento, como forma de bloqueio ao avanço comunista soviético. O gigante vermelho se erguia, mas o perigo estava mais perto de que se pensava. Em 1935, a Alemanha reinicia a produção de armamentos e restabelece o serviço militar obrigatório, o que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Em 1936, os alemães ocupam militarmente a zona desmilitarizada da Remânia, na divisa com a França, anexando-a ao território alemão. Em 1938, invadem a Tchecoslováquia, apossando-se dos Sudetos e, posteriormente, de todo o país. Ao mesmo tempo, a Alemanha aproximava-se da Itália fascista, de Benito Mussolini, dos nacionalistas espanhóis, de Francisco Franco e do Japão. Nesse mesmo ano, um homem sozinho foi herói desse confronto, que devia ser para os nazistas a prova final da superioridade ariana. Negro, americano do Alabama, sétimo filho de uma família de colhedores de algodão e neto de escravos, Jesse Owens bateu 4 recordes olímpicos, com Hitler no camarote vendo Owens ganhar cada prova. Enquanto isso, a Itália e o Japão já travavam disputas e guerras territoriais. Era uma questão de tempo para eclodir a Segunda Guerra Mundial. O Japão vive o mesmo sentimento expansionista. Um desejo antigo de ampliar seus domínios está cada vez mais forte. O mundo em constante tensão caminhava a passos largos para o combate. Além disso,
Na Alemanha, o nazismo está no seu auge. Depois de tirar o país dos escombros, Hitler acredita poder tudo. Seu governo trazia racismo, ódio contra judeus e minorias, além de nacionalismo exacerbados, e era um prenúncio de dias de terror. O mundo vivia novos medos. A Itália invadiu a Etiópia, o Japão havia invadido a Manchúria. Então, no dia 1º de setembro de 1939, os alemães derrubaram a fronteira da Polônia. Tem início a Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia começa às 4h45, com o encouraçado alemão abrindo fogo contra as guarnições polonesas em Danzig. Os alemães rapidamente se espalharam pela Polônia, chegando a Varsóvia, sua capital. Lá ocorrerá, antes do fim da guerra, o maior embate entre civis e militares da história. O mundo vê perplexo o avanço da Alemanha na Europa. Nesse momento, a União Soviética é um aliado, pois quer expandir o comunismo. Hitler assinou acordos secretos com os soviéticos e dividiu a Polônia em duas partes, um lado russo, o outro alemão. Ainda em 1939, Hitler planejava a invasão da Holanda, Bélgica, França e Luxemburgo. Os nazistas planejaram a guerra com antecedência. Construíram fortes e estradas para comportar pesados canhões e agora estavam indo em direção à fronteira com a França. Hitler fazia muitos inimigos dentro e fora da Alemanha. Seu discurso contra minorias, as leis cada vez mais severas contra os judeus, irá levar ao extermínio de milhões de pessoas. Isso irá levantar um questionamento sobre as premissas de legalidade de Kelsen no campo do direito, onde o postulado de lei acima de tudo irá levar o Terceiro Reich a aplicar a lei com dureza, sem as ponderações e a subjetividade que vemos hoje. Em novembro de 1939, uma tentativa de assassinato de Adolf Hitler por meio de bombas falha na cervejaria Burger Braun Keller, em Munique. No incidente, 2 agentes secretos britânicos são capturados pelos alemães. A Alemanha indica Hans Frank como governador-geral da Polônia e inicia a aceleração dos projetos anti-judeus. Até o fim daquele mesmo ano, indianos, canadenses, neozelandeses e australianos já estariam em território europeu. Começa o ano de 1940 e continuam as expansões nazistas. A Alemanha ataca a Europa Ocidental. Em maio de 1940, mesmo com um cerco francês na fronteira, as tropas alemãs cruzam o cerco mais ao sul, pela floresta das Ardenas, dando o chamado golpe de foice nos aliados e derrotando o moderno exército francês. Logo os combates mostraram a superioridade das táticas e dos equipamentos alemães. A guerra já começou e já mostrou que não será fácil. Luxemburgo é ocupada no dia 10 de maio. A Holanda se rende, em 14 de maio. E a Bélgica, no dia 28 do mesmo mês. Em 22 de junho, a França assina um acordo de armistício, pelo qual os alemães ocupam a parte norte do país e toda a linha costeira do Atlântico. E o sul da França é estabelecido um regime colaborador dos nazistas, com capital em Vichy. A Itália invade a Grécia. A expansão do regime não para. De acordo com Martin Gilbert, o número total de vítimas é de pouco menos de 6 milhões de pessoas. Cerca de 78% dos 7,3 milhões de judeus que na época viviam na Europa ocupada. Seria como se quase toda a população do Rio de Janeiro fosse dizimada. 17 milhões de civis foram mortos, muitos eslavos, judeus, homossexuais e outras minorias como ciganos. A guerra assume uma escalada inimaginável e está sendo perdida pelos aliados. Até então, a Alemanha ganha terreno dia após dia. Sua incrível máquina de guerra com as divisões Panzer, os tanques de ataque rápido e a Blitzkrieg tornou os nazistas um verdadeiro rolo compressor. A tecnologia de guerra alemã era superior à dos aliados, mas até o final da guerra o jogo iria virar. A corrida por novas tecnologias iria preparar o mundo para vencer a guerra. Com o norte da África ocupado, quase toda a Europa dominada, não restava muito tempo para ser o único sobrevivente. A Inglaterra clama por socorro dos americanos, tendo bombardeios dia e noite em Londres feito pela Luftwaffe. Do outro lado do Atlântico, os americanos não querem se meter em assuntos europeus.
Para os Estados Unidos, a Europa era um continente instável, fonte de guerras e longe de tudo que o país queria. Mesmo com a neutralidade, eles ajudavam indiretamente os aliados. No dia 22 de junho de 1941, 150 divisões do exército nazista iniciaram a invasão da União Soviética. Está rompido o pacto de não agressão entre os dois países assinado em 1939 por Hitler e Stalin. As tropas nazistas invadiram a União Soviética organizadas em 3 frentes. Um exército marchou em direção ao norte para cercar Leningrado, outro em direção ao centro, com o objetivo de conquistar Moscou. Um terceiro rumou em direção ao sul, com o objetivo de apoderar-se dos campos de trigo da Ucrânia. Atacado de surpresa, o exército soviético não conseguiu impedir o avanço das tropas nazistas, que, em menos de um mês, já havia percorrido 750 quilômetros em direção ao interior do país e se aproximavam cada vez mais da capital Moscou. O Japão se expande no Pacífico cada vez mais. O ataque a Pearl Harbor foi uma punhalada nos americanos. Agora, os Estados Unidos entraram na guerra. Para vencer a guerra, eles calcularam que seriam necessários 300 bilhões de dólares, um valor monumental. E mesmo em um país em crise desde 1929, todos se empenharam para vender bônus de guerra, e o país rapidamente deslocou tropas para as frentes na África e na Europa. Autossuficiente em petróleo e diversos minérios, os americanos entraram para ganhar. Com as derrotas de Hitler no leste europeu, tendo que lutar em 2 frentes, o movimento alemão de expansão se estagna. Os Estados Unidos queriam mais países empenhados na guerra. Sua política internacional conquistou mais atores para o esforço de guerra. Enquanto isso, o Brasil começa a ser pressionado para tomar uma posição. Getúlio Vargas acena com a Alemanha. Começa a haver movimentos nacionalistas, como os integralistas brasileiros. Getúlio, muito habilidoso, aproveitou as negociações para conseguir trazer a siderurgia para o Brasil, que seria o começo da instalação de nossa indústria de base, tudo com financiamento americano. Os americanos queriam uma resposta rápida de Getúlio, queriam utilizar a costa de Natal para lançamento das forças para o combate no Atlântico. Em 1942, a posição geográfica de Natal foi classificada como um dos 4 pontos mais estratégicos do mundo pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, com Suez, Gibraltar e o Estreito de Bósforo. A cidade ficou conhecida como o Trampolim da Vitória, onde os aviões vindos da Europa abasteciam e seguiam para a África. Enquanto isso, o governo se depara com grupos de imigrantes italianos, japoneses e alemães assumindo e assimilando os ideais nazistas. O Brasil é o 2º país em número de colonos alemães e o 1º do mundo em número de japoneses. E o estilo de governo de Getúlio pendia perigosamente para o lado nazista. O envio de Olga Benário para Hitler foi um fato que chocou a todos. O Brasil estaria com os alemães? Se uniria ao eixo? No próximo capítulo veremos a participação do Brasil na guerra, a virada dos aliados e o fim da guerra na Europa. Muito obrigado por assistir. Não esqueçam de dar um joinha e de se inscrever no canal. Até mais! Uma comprovação curiosidade da aliança em favor de um é que ela é devoto, mais antiga mas aliança isso é apenas diplomática alguns do dos mundo. diversos Viveu fatores que desde impulsionaram a 1373 crise colônia está em e plena futuramente o validade. desenvolvimento Em americano. 1640, A complexidade dos fatores relação é muito mais ampla que isso, Inglaterra, envolvendo questões geográficas, políticas, culturais, históricas, entre tantas outras. Enquanto provável a chegada de mais colonos, a Inglaterra não traçava com seus colônias importantes, praticando o chamado de inteligência nessa merda de ter o domínio, deixando que eles se desenvolvessem sem interferência. A metrópole não imaginava que as coisas